Olá, vamos conversar hoje sobre as religiosidades ocidentais, um tema muito importante porque a religiosidade atravessa a nossa cultura, ela é determinante em todos os campos, né, do conhecimento e da vida ocidental, desde a construção jurídica até a construção de uma moral social, né, as formas de viver, as escolhas das pessoas. Então a religiosidade é algo que faz parte da vida humana, acompanha o ser humano e ela tem uma história. O tema foi escolhido por uma questão seguinte: se a gente tem uma religiosidade, por que a gente escolhe uma determinada religião para viver? Então a gente sabe o seguinte, se a gente pega, por exemplo, alguns cientistas como Marcelo Gleiser, grande físico brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, um pesquisador aí conhecido mundialmente, ele afirma que é possível você conciliar a ciência com a religião, já que a religião ela tem propósitos para a vida do indivíduo, né? E que o indivíduo pode perfeitamente conciliar a racionalidade necessária para a ciência com o conforto que a religião traz. O Marcuse, um filósofo, também dizia: a religião ela serve para confortar. A ciência ela é incômoda, a razão é incômoda, porque te coloca para questionar o mundo. Mas a religião é um conforto. Então o que a gente tem? Historicamente falando, a gente percebe que as religiosidades ocidentais elas são politeístas, elas nasceram politeístas. Todo o misticismo humano, a partir do processo de humanização, a partir da hora que o homem foi criando a sua civilização, desenvolvendo as suas tecnologias, ele tem um misticismo muito grande que o acompanha, mas essa religiosidade que ele desenvolve, ela é politeísta. E os politeísmos, eles existem até hoje. E é de estranhar que quando a pessoa é monoteísta, ou seja, ela tem uma religião que propõe um único Deus, criador da lei moral, criador da forma de agir, criador do próprio ser humano, que essa pessoa despreze ou tenha um preconceito para com algumas religiões que são politeístas. Então a gente tem que entender que a religiosidade ela não se impõe, né? Ela é uma escolha do indivíduo e que ela depende da fé. Por que ela depende da fé? Porque todas as religiosidades, sendo monoteísta, ou seja, tendo um único Deus, ou politeísta, vários deuses, né? Ela projeta uma ideia de mundo melhor para a vida humana. Porém, ela não promete, nenhuma religião promete que você vai viver bem no presente. Todas as religiões, as monoteístas principalmente, né? Então a gente pode colocar aí todos os cristianismos, né? Tanto o cristianismo católico quanto os cristianismos reformistas. A gente pode colocar o próprio judaísmo e a gente pode colocar o islamismo. O que elas fazem? Elas têm um arcabouço comum, que é o seguinte: sempre existe um passado imemorial, ou seja, numa época que o historiador não consegue acessar para estudar, porque é um tempo muito distante, que não deixou uma documentação concreta para que a gente estude. Então a gente chama isso de tempo imemorial, um tempo que não dá para ser medido. Então tem sempre um passado que é perfeito e depois um futuro projetado para alcançar essa perfeição proposta no passado. Então, em algum momento, esse passado acabou sendo interrompido, essa perfeição de vida, essa vida boa, essa vida adequada foi interrompida por algum motivo, depende da religião que a gente vai se referir, e que durante a vida
o ser humano, ao cumprir as determinações dessa religião escolhida, e todas elas vão ter um livro sagrado, então a gente vai pegar aí no judaísmo, principalmente a Torá, no islamismo nós vamos ter o Corão, e nos cristianismos a gente tem tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, que são documentos, e esses documentos, eles trazem uma forma de comportamento para a vida do presente, a vida concreta, a vida que se vive. Então, aquele crente, aquele fiel, né, a religião que ele escolheu, ele seria recompensado num futuro pós-morte. Então, essa questão da morte é uma questão que a filosofia entende que é uma das questões fundamentais do ser humano. Né? A questão da finitude, a questão de entender que o ser humano é finito, né? E que ele vai morrer, ele vai desaparecer em algum momento, e que esse momento pode ser em qualquer tempo, ele traz uma angústia, né? Um incômodo, e que para solucionar a angústia que essa pessoa sente com a ideia da finitude, a certeza da finitude, ela adota justamente, ela acredita numa religião que lhe promete solucionar a questão da morte, a questão da finitude. Então, algumas, a morte é a morte apenas física e o espírito continua, a maior parte delas é assim. Outras prometem um reencontro com aquelas pessoas queridas que você não gostaria de perder, e que então no futuro, assim que a sua vida aqui se encerra, você pode retomar o contato com essas pessoas. A gente vê muito isso nas mídias sociais, né? Então é o que o Marcuse diz, é um conforto, é uma ideia que ameniza a questão da morte. E principalmente no contemporâneo, o homem ocidental, ele nega a morte, ele higieniza a morte, ele não quer falar da morte. A morte é um incômodo. Então a religião, num primeiro momento, todas elas resolvem essa questão da finitude. Coisa que, por exemplo, a filosofia ou a própria história mostram que não há essa possibilidade, né? Que a morte colocaria uma finitude na vida e que o mundo continua. Então, que não haveria possibilidade, se a gente pegar, por exemplo, um filósofo como Nietzsche, né? O Nietzsche, que escreveu no final do século XIX, ele vai dizer, não, há uma finitude. A morte encerra o seu ciclo da vida, né? E isso causa um incômodo. Então, como resolver? O Nietzsche diz, viva intensamente o presente. Não espere para depois conquistar coisas melhores ou coisas que você não conseguiu. Tudo isso, gente, é questão de fé, né? É tipo da coisa que não dá para você discutir. As escolhas que as pessoas fazem sobre a sua religiosidade, elas têm que ser respeitadas, porque é a forma como o indivíduo escolhe o seu conforto da vida, né? E inclusive a sua direção moral, que a gente também vai falar um pouco. Então, discutir historicamente as religiões causa um certo tumulto aí, porque, obviamente, cada um tem as suas escolhas, que elas não devem ser discutidas, mas porém elas não podem ser ensinadas. Porque quando se trata de uma questão de fé, ou você acredita ou você não acredita. Porque, como eu disse, todas as grandes religiões monoteístas, elas estão calcadas num passado que não se acessa, nem historicamente, nem filosoficamente, é um passado imemorável, atemporal, né? Onde há uma vida boa que você só vai atingir se durante a sua vida concreta você continuar acatando os ensinamentos daquela determinada religião para se realizar futuro pós-morte. Então a morte não seria aí
um encerramento da sua vida, seria uma possibilidade de continuidade, inclusive com um encontro de pessoas que você já perdeu e que você gostaria de ver. É um consolo, né? Então vamos lá. O que é interessante a gente observar na atualidade é os usos que se fazem da religião, né? Então a gente vê as religiões se opondo e historicamente a gente percebe que elas têm uma mesma raiz. Então nós vamos encontrar lá no segundo milênio, eu vou evitar um pouco falar muito de datas, né, de tempo assim, mas quando a gente tem no segundo milênio, a gente tem um mundo, uma antiguidade oriental e ocidental repleta de religiosidades politeístas, né? Então nós vamos ter a origem já dos gregos, nós vamos ter as religiosidades egípcias, mesopotâmicas, chinesas, persas, né? Todas elas politeístas. E surge um grupo, né, uma tribo que começa a crer num único Deus. Essa é uma questão que a história discute, quando teriam os hebreus adotado o monoteísmo. Há historiadores até que afirmam que eles teriam aprendido o monoteísmo durante a sua permanência no Egito, porque no Egito a gente teve um faraó, né, Amenófis IV, que quando percebeu que ele tinha um poder muito enfraquecido, porque os sacerdotes eram muito poderosos, recebiam muitas doações daqueles templos todos egípcios, e que ele não tinha esse poder, o que ele fez? Ele fez uma reforma religiosa, eliminou todos os deuses egípcios e colocou um único deus, Atom. O símbolo era um disco solar, né? Então mudou o nome dele para Akhenaton, aquele que adora Atom. Então, durante esse período, durante o governo dele só, o reinado dele, o Egito foi monoteísta, né? Agora, há uma discussão se quando os hebreus, que é considerado aí o primeiro povo a adotar uma religião monoteísta, numa antiguidade cercada de politeísmos, né? Então há uma questão aí. Os hebreus, ao chegarem no Egito, eles já traziam essa tradição monoteísta. Então, se a gente pegar pelo Antigo Testamento, que é um livro que conta a história dessa trajetória muito sofrida dos hebreus, sim, eles já seriam monoteístas. Mas se a gente pega alguns historiadores muito especialistas em história egípcia, diz que não. Eles teriam aprendido, se tornado monoteísta durante a sua permanência no Egito e sob o governo do Akhenaton. Mas enfim, essa é uma questão que às vezes é bom para historiador que gosta dessas minúcias e dessas discussões, mas isso não interessa. O que a gente tem é que os hebreus foram, então, formou o primeiro povo que adotou o monoteísmo. O que isso significa? Significa ter um Deus único, criador do mundo e dos homens, tá? Então é um Deus criador que já vem da tradição politeísta. Todos os grandes impérios politeístas, todas as civilizações politeístas, elas têm um mito da origem, sempre tem um Deus criador. Mas aqui no caso dos hebreus, ele é único. Ele é o Criador e é o único Deus. Então já começa aí a diferenciação entre as religiões politeístas e monoteístas. E esse Deus único, não é? Ele não podendo estar presente pessoalmente, ele atribui o poder a um líder, a um chefe religioso, com a função de conduzir esses convertidos, no caso aqui a tribo hebraica, para que essas pessoas, como escolhidas, as pessoas escolhidas desse único Deus, pudessem ser conduzidas à vida eterna. Ou seja, então tudo que acontecer no presente, na vida em si, as guerras, as humilhações, foi muito difícil também a história hebraica, né? A gente estudando.
elas devem ser computadas como um esforço para atingir o fim maior, que é a eternidade, ou seja, pós-morte você teria uma vida muito melhor, tá? Então esses hebreus, historicamente, eu sei que tem muita gente que estuda, que sabe muito o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eu não vou entrar nessa discussão, eu vou falar a questão da história, a relação histórica das religiosidades que a gente tem. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa tribo que historicamente ela é encontrada pela primeira vez na Mesopotâmia, na cidade de Ur. Ur é uma das cidades mais antigas da Antiguidade Oriental. Esses hebreus são descritos em Ur, mas por um motivo ou outro eles saem, eles eram pastores, eles eram coletores, é um povo extremamente pacífico num mundo extremamente militarista, né? A Mesopotâmia foi uma região de muita disputa, terras muito férteis, então aquilo constantemente estava em guerra. E talvez por esse motivo eles não tenham permanecido em Ur e eles se dirigem, essas tribos, eles eram nômades, eles se dirigem para outra região e passam aí pela Palestina, tá? Também não permanecem na Palestina, não se localizam na Palestina. Há historiadores da religião que entendem que pelo fato deles serem monoteístas, eles eram tribos muito fechadas a essas trocas culturais, tá? Então, o que a gente vai ter talvez uma dificuldade aí de ser aceito à medida em que não aceitavam os deuses propostos por todas essas outras civilizações. Aproveitam os hebreus uma época em que o Egito está em crise, não? O Egito sempre foi governado por faraós muito centralizadores e eles têm um período intermediário aí entre essas várias dinastias que governaram o Egito e onde eles recebem povos estrangeiros, né? Povos estrangeiros ou pela invasão ou chegando pacificamente no Egito. Por que o Egito? Por causa das terras férteis, né? Que deveria ser muito importante, era muito importante para qualquer tipo de atividade econômica, não só agricultura, mas também com o pastoreio. Os hebreus vão permanecer muitos séculos no Egito e inclusive participando do governo egípcio e inclusive se mesclando. Aí é aí que alguns historiadores acham que o fato da aceitação é o fato da reforma do faraó Akhenaton, mas enfim. Bom, acontece que o governo do Egito recuperar a sua força, eles vão começar a expulsar os estrangeiros. Então, na história, a gente tem uns ciclos muito grandes de nacionalismos, onde os estrangeiros são rechaçados, igual a gente está vivenciando agora, né? Com os refugiados, que é um absurdo o ser humano não ter o espaço que o acolha. Nem deveria ter que pedir permissão, né? Essa terra pertence a todos, né? Mas a gente vai ter isso no Egito em determinado momento, por volta aí do século 18 antes de Cristo, é segundo milênio, tudo isso está acontecendo no segundo milênio, né? E aí o que acontece é que esses hebreus, apesar de serem pacíficos, de já participar inclusive da administração egípcia, eles serão expulsos porque são estrangeiros. Então aí começa talvez um dos episódios mais conhecidos da história ocidental, que é o Êxodo, né? O Êxodo foi uma epopeia gigantesca da saída dos hebreus do Egito expulsos,
não é? Muitos que permaneceram foram escravizados e alguns foram mortos, inclusive, né? Mas esses que conseguiram sair, saíram sob a liderança de Moisés. Esse líder, o Moisés se mostrou uma liderança durante essa viagem absurda, de difícil e muito longa, portanto durou muito tempo, que é a saída do Egito, atravessar toda a península do Sinai e chegar até a Palestina. Então, por que a Palestina? Existia uma ligação muito grande dos hebreus com a Palestina. Tá? Alguns desses hebreus haviam permanecido na Palestina quando da passagem dessas tribos. Então havia sim uma relação, mas havia também uma memória, porque já fazia tipo 400 anos que estavam no Egito. Então, qual era a última terra que eles haviam vivido? Onde é que eles haviam vivido antes do Egito, que era considerada a sua terra e que agora eles têm que sair, tá? Esses povos, eles têm uma tradição oral, essa história que vai sendo contada de pai para filho, que ela vai sendo mantida. Portanto, havia sim uma memória coletiva de que a terra estava na Palestina. Então, nesse êxodo, nessa saída, de volta à Palestina, essa última terra. E para organizar essa viagem, esse êxodo, o Maomé vai criar algumas regras para poder controlar tudo aquilo que acontecia durante a expulsão, porque existiam hebreus muito ricos que, uma vez expulsos, pegaram ouro, joias e tudo que conseguiram para carregar nessa viagem. Haviam os hebreus mais ou menos e queriam passar dificuldade, e haviam os hebreus pobres, né? Que sem o trabalho ali no Egito teriam muita dificuldade durante essa travessia toda, tá? Então, obviamente que houveram conflitos, né? É que às vezes a história religiosa ela ameniza um pouco isso, mas historicamente a gente sabe que ocorreram conflitos, havia roubos, havia brigas. Então, para facilitar a união e eliminar parte dos conflitos e dos problemas, o Moisés organiza então os 10 mandamentos. É óbvio que eu não vou entrar na discussão, porque em termos de religiosidade, os 10 mandamentos teriam sido dados a Moisés por Deus, dizendo a ele que aquele povo que ele conduzia era o seu povo, era o povo escolhido, e que, portanto, a esse povo iria ser dada uma terra, a terra prometida por Deus, e essa terra é a Palestina, certo? Historicamente, a gente entende que essas leis todas, elas são interessantes porque elas são escritas sempre no negativo, né? Não roubar, não paquerar a mulher do outro, não isso, não aquilo, que era justamente uma lei de uniformização, rico ou pobre, mais ou menos, todos seguindo a mesma lei, com a condição do castigo. Ou seja, essa primeira ideia dessa religiosidade monoteísta, dessa primeira religião monoteísta, ela já traz a ideia de castigo, né? Ou recompensa ao seguir corretamente as propostas, ou castigo caso não. Então, se você tem fé nisso e que você vai atingir a terra que lhe foi prometida, você tem que seguir os mandamentos de Deus, tá? Então, isso deu uma organizada na viagem, eles atingiram a Palestina, né? O Moisés, infelizmente, morreu assim, logo na porta aí da Palestina, ele acabou não vendo o que aconteceu com os hebreus nesse sentido. Bom, chegado à Palestina, os hebreus eram no êxodo 12 tribos.
A gente chama de tribo uma família patriarcal na história antiga. O que é isso? É aquela família gigantesca, onde você tem sempre um patriarca, um homem mais velho, que seria a ligação de tudo, e você tem todos os agregados. Então, todos os filhos com as suas esposas e esposos, todos os sobrinhos, todos os netos, bisnetos, é uma grande família. Ela é consanguínea, ou seja, aparentada pelo sangue, mas não é o modelo da família burguesa que a gente tem hoje, que é uma família menor. Né? Então, a família patriarcal, ela é uma família enorme. Então, isso são as 12 tribos. E ao chegarem na Palestina, se fortaleceram, inclusive com a contribuição dos que eram mais ricos, e formaram um reino, o reino de Israel. Né? Então, o reino ideal para os hebreus praticarem a sua religiosidade monoteísta e adorar o seu Deus Yahvé, e finalmente numa terra que Deus concedeu. E que quem ali atingiu significa que cumpriu os seus deveres para com as regras e as leis religiosas. Então, essas regras religiosas, elas vão servir para governar e para criar uma moral, né? Uma moral que organiza essa sociedade. Bom, uma vez estabelecido, o que aconteceu é que houve atritos, houve disputas políticas dentro do reino de Israel, e houve uma cisão, uma separação. 10 tribos continuaram unidas e 2 tribos se separaram para formar um outro reino, o reino de Judá. Então a gente tem ao norte o reino de Israel, cuja capital vai ser estabelecida em Samaria, e o reino de Judá mais ao sul, com capital em Jerusalém. Então a gente vai ter, ao se separar, eles se enfraqueceram, essa que é a verdade. Num período, num momento em que a Mesopotâmia, a região da Palestina, era muito disputada. Essa região toda, se a gente pegar no mapa, do rio Nilo, passando pelo rio Jordão, chegando ao Tigre e Eufrates, é uma região que a gente chama de crescente fértil. É uma das áreas, na época, mais férteis, né, da época, e que todo mundo queria. Era uma disputa constante. E ali, até hoje, vocês sabem que há um problema sério ali, porque ali é a região de passagem. Não é como no Egito, que era isolado, né, que fica isolado. Uma região de passagem. Então, dessas disputas, acabou que o reino de Israel, ele foi destruído pelos assírios, Sargão II, um grande rei assírio, né? E todos esses hebreus foram levados de escravos, principalmente para trabalhar em Nínive. Nínive era uma cidade gigantesca e maravilhosa do reino assírio, do Império Assírio, e esses hebreus foram transformados em escravos. E talvez por isso a Assíria seja descrita na Bíblia, né, no Antigo Testamento, como aqueles que são hereges, como aqueles que não serão salvos, como Deus, esse Deus Yahvé virá salvar os hebreus, porque a Síria foi um império extremamente culto, e o que a gente tem deles pela história bíblica é um povo que não tinha fé e que, portanto, não seria salvo. Bom, o reino de Judá durou mais uns 200 anos depois da destruição do reino de Israel. Acontece que também acabou sendo conquistado nessas guerras, nessas disputas aí da Mesopotâmia, pelos caldeus. Nabucodonosor, acho que é um rei que o pessoal já ouviu falar, acabou numa guerra conquistando a região, toda a região que pertencia aí ao reino de Judá. E levou esses hebreus
para serem escravos na Babilônia, o chamado cativeiro da Babilônia, que o Antigo Testamento descreve. E talvez por isso também a gente comece a conhecer os hebreus por judeus. Os judeus eram os hebreus do reino de Judá, né? Então, e a gente vai ter isso. Na mesma região, quando o Império Persa conquista toda a Mesopotâmia, né, porque os Dario, Xerxes, eles acabaram conquistando a região toda, portanto englobaram a Síria, englobaram a própria Babilônia, né, onde os judeus e os hebreus haviam se transformado em escravos, né? E os persas, eles tinham uma das formas de administração que, a meu ver, é uma das mais interessantes da antiguidade. Eles funcionavam da seguinte forma: eles tinham exércitos super poderosos e bem treinados, conquistavam a região. O Império Persa foi gigantesco, né? Mas eles não estabeleciam um governo persa nas terras que eles conquistavam. O que eles faziam? Eles escolhiam entre as pessoas, por exemplo, os persas conquistaram o Egito. Então, quem vai governar o Egito? Um persa? Não. Um nobre egípcio que conheça a cultura egípcia, né? E ele vai governar em nome do rei persa. Se chamavam satrápias. É como se fosse uma divisão federalista aí. Então, a Pérsia era um império de grandes regiões, né? E esse egípcio teria a função de recolher os tributos, né? E parte desses tributos era o que ele ganharia. Portanto, ele tinha interesse em recolher esses tributos, tá? Dessa forma, muitos pequenos reinos que não tinham assim a força, né, de um grande exército, preferiam o domínio persa do que ficar sendo jogo de terra de disputa entre os vários outros impérios extremamente militaristas e cruéis, né? E foram os persas que possibilitaram o retorno desses hebreus, tanto os hebreus como os judeus, né, mesma coisa, para suas regiões. Então, alguns voltaram, né? Então, cria essa ideia de voltar à Terra Prometida. Isso é uma memória que vai dar uma unidade ao povo judeu, que é sempre a ideia do retorno, e que finalmente, só depois da Segunda Guerra Mundial, é que eles conseguiram, com a criação do Estado de Israel, né? Justamente lá no meio da Palestina, onde desde o segundo milênio eles entendem que é a terra prometida por Deus, certo? Então eles nunca desistiram dessa ideia, eles apenas tiveram uma dificuldade enorme porque não eram militaristas, embora em algumas épocas da sua história possuíssem exército, mas não eram um povo militarista, portanto ficaram à mercê de tantas guerras e de tantos cativeiros, né? E era um costume na época, né? O povo que perdia a guerra era transformado em escravo, muitas vezes vendido, transferido e tudo mais. Isso todos os impérios da antiguidade praticaram, certo? E esses hebreus puderam aí voltar à Palestina. Acontece que toda essa região da Mesopotâmia, Palestina, Egito, muito fértil, muito rico, a terra basicamente dos hebreus não era a melhor parte da Palestina, mas era uma terra que dava acesso à possibilidade de comércio, de riqueza, por ficar dentro do crescente fértil. O que a gente vai ter é que essa região acabou sendo conquistada por uma série de povos. Então, o Império Persa, depois ele entra em declínio e grande parte do seu império vai ser conquistado pelo Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, que acaba criando um império gigantesco em cima das terras que já haviam sido conquistadas pelos persas, inclusive a própria Mesopotâmia, né?
O próprio Alexandre, ele acabou morrendo na Mesopotâmia na volta aí de uma incursão militar. Bom, então toda essa região, inclusive a Terra Prometida, passou a fazer parte do Império Macedônico, né? Governado aí pelo Alexandre. Quando Alexandre morreu, essa parte da Terra, a Terra Prometida, ela ficou dividida. Os generais do Alexandre fizeram uma divisão do império, que era muito grande, e criaram então alguns impérios. E os Seleutas, né, são os Lágidas, inclusive a própria família da Cleópatra, cabe a essa família, então, a chamada Terra Prometida, esse espaço aí onde ficava a Terra Prometida. A gente sabe que toda essa região, inclusive o próprio Egito, foi depois conquistada pelos romanos, não é? Então a Terra Prometida passa por mais uma dominação, que é a dominação romana. E é durante a dominação romana que a gente vai ter talvez um dos episódios mais interessantes da história das religiosidades ocidentais, que é a ideia de que aquele Messias, porque no judaísmo existe a ideia, porque os judeus, eles foram muito judiados, muito expulsos, e eram pacíficos, né? Então eles tinham uma necessidade não de vingança, mas de que Deus os protegesse de todas essas violências, de todas essas necessidades, toda essa fome, de todas as dificuldades que eles tiveram que passar para acessar essa terra e que nunca conseguiam ficar nela. Tá? Então surge aí a ideia de que o Messias viria para vingar em nome dos hebreus tudo isso que eles haviam passado. Mas esse Messias deveria surgir na figura de um grande guerreiro. O modelo talvez foi sendo construído durante o tempo, baseado nos grandes imperadores da Antiguidade Oriental, que lideravam grandes exércitos e que nem todos eram sanguinários, né? Então foi criando um modelo na cabeça, na mentalidade aí coletiva dos hebreus, que esse Messias chegaria. Então, nessa época em que a Terra Prometida ficava dentro do Império Romano, ocorreu o nascimento de Jesus Cristo, que alguns judeus ou hebreus, né? Agora eu vou usar no sentido de sinônimos aí, entenderam que por alguns sinais eram muito místicos, entenderam que por alguns sinais que o Messias havia chegado, não? Então criou-se dentro de um império politeísta, porque os romanos eram pagãos, os romanos tinham muitos deuses. Como o império era muito grande, eles iam incorporando deuses egípcios, deuses persas, deuses das várias regiões que eles conquistavam. Então existia aí uma enormidade de deuses, e os judeus viviam dentro da Palestina com esse cuidado de não enfrentamento das religiosidades do Império Romano. Tá? Porém, o nascimento de Cristo e a ideia de que o Messias havia chegado, tá, para vingar os judeus foi uma ideia que assustou os romanos. Por quê? Porque se esses judeus se mantiveram unidos por tantos séculos, se esses judeus eles aguentaram tantas violências e que retomavam sempre a sua terra prometida, que voltavam, que eram fiéis a essa ideia da terra prometida e da lei de Deus e da promessa desse Deus, tá? Isso assustou os romanos, tá? E os próprios judeus. Então houve aí uma cisão
né? Eu nem vou entrar nas questões muito específicas, porque eu sei, eu tô vendo gente que está assistindo que sabe isso muito mais que eu, mas eu quero só entrar na questão histórica. Houve uma cisão, Cristo, por 33 anos, houve então toda uma perseguição, uma preocupação do governo romano. A Palestina, os romanos tinham a seguinte estratégia, eles também eram um império gigante, mas diferente dos persas, eles governavam da seguinte forma: se fosse uma colônia, por exemplo, a Península Ibérica, era uma colônia numa boa, que aceitava o domínio, então eles viviam livremente os seus costumes, suas religiosidades e pagavam os tributos, tá? Só não podia fazer algo contra o imperador romano. Mas em outras que dava alteração, em outras regiões mais difíceis, como era a região da Palestina e da Mesopotâmia, os imperadores romanos colocavam para governar um cônsul que era um general, não, chamava procônsul. E esse general governava como se a região precisasse de controle, para evitar aí as revoltas, as tentativas de independência do povo. E a Palestina era uma dessas regiões. Então, a notícia que vai se espalhando incomoda o governo romano, que providencia aí uma busca, uma tentativa de impedir que essa ideia se espalhasse, para não fortalecer a ideia de resistência e de revolta entre os judeus. Então a gente sabe que esse Cristo, na sua fala, era uma fala extremamente pacífica. O cristianismo primitivo é um socialismo, é considerado um socialismo cristão, não se assustem, não é Marx, mas é uma coisa de socializar, de não violência, de repartir, né? E isso acabou assustando principalmente os judeus, que eram muito ricos, né? Com essa ideia de repartir tudo, de todos são irmãos, somos filhos do mesmo Deus, portanto há essa ideia de irmandade, e houve então a negativa de grande parte dos judeus em aceitar que Cristo fosse o Messias, né? Então eles negam. Eles estão no ano de 5.700 e pouco, eles ainda aguardam esse Messias, né? Mas cria, então, inicialmente uma seita dentro do judaísmo, que era aí o cristianismo. Nesse primeiro século aí, o cristianismo era considerado uma seita, mas como o discurso cristão era um discurso muito... ele era confortável, ele acolhia as pessoas, as diversidades, ele promete um mundo melhor. Se você está sofrendo agora, tem um motivo, tem um sentido, e que depois isso aí vai ser recompensado, não se preocupe. Então é um discurso que foi arrebatando gente de todos os lados, principalmente as pessoas com maiores dificuldades, que é sempre a maioria, não é? Então, o cristianismo cresceu demais e se transformou numa cisão com o judaísmo, se transformou numa nova religião proibida, certo? Então, eles eram dentro do Império Romano, onde existiam vários deuses, então todos os seus documentos, toda a construção do cristianismo, do que vai vir a ser o cristianismo católico romano, ele foi sendo construído de forma escondida por cerca de 300 anos, né? Então esse período do nascimento de Cristo, quando a gente começa a contar o tempo cristão, né? O ano 1, nascimento de Cristo, tá? Até a conversão do imperador Constantino, romano, né? O concílio de Nicéia em 313, então são 313 anos. Durante esse período, o que foi o cristianismo?
O cristianismo foi uma conversa de pessoas. Primeiramente, aqueles que haviam convivido com Cristo, aqueles que tinham ouvido seus sermões, aqueles que haviam conversado com alguém que conheceu. E essas pessoas, por ser proibido, muitas saíam da região da Palestina. Então a gente vai encontrar na Síria, no Egito, por todo lado a gente vai encontrar pessoas cristãs. Então acontece que essas ideias, ao serem contadas, né, elas eram assimiladas de formas diferentes, conforme o costume da pessoa, conforme a religiosidade que já tinha no local. Então, o cristianismo primitivo era uma enormidade de ensinamentos baseado na memória do que Cristo havia dito, tá? Existiam documentos, mas eles eram escritos, escondidos, porque dentro do Império Romano, quem fosse pego com algum documento, alguma menção ao cristianismo, todo mundo conhece o que os romanos faziam com os cristãos, né? Colocavam lá nos jogos que se fazia, enfim, os cristãos eram considerados pessoas que atentavam contra o imperador. Portanto, eles sofriam todo tipo de violência. Então, nesse intervalo de 300 anos, a gente vai encontrar então um cristianismo muito forte, que começa a se constituir na região da Itália e principalmente no norte da África. Eu acho isso muito interessante, né? Como se esses cristãos, que em grande parte judeus, hebreus, voltam para a África, no norte ali, o norte do Egito. Quando os judeus haviam estado no Egito, eles também ficavam no norte da África, no delta oriental ali do Nilo. Então eles, no norte da África, vai se converter ao cristianismo e vai guardar e desenvolver essas ideias, né? Tanto que um dos principais pensadores do cristianismo, Santo Agostinho, né? Ele era africano, certo? Então, esse período a gente vai, todos esses ensinamentos, esses documentos produzidos, a gente vai chamar de documentos do cristianismo primitivo. Porém, alguns desses documentos já eram considerados mais importantes que outros, já serviam de orientação aí para a vida e para a moral dos adeptos ao cristianismo. Então nós temos agora, e a partir de 313, no Edito de Milão, o cristianismo vai ser aceito, vão parar as perseguições aos cristãos. Agora o cristianismo se transforma numa religião possível, né? Que não haveria mais perseguições. Então aí é uma história tão interessante, porque se o imperador romano se transforma, se converte ao cristianismo, nós vamos ter aí uma grande questão histórica e filosófica para resolver. Olha, no cristianismo, assim como no judaísmo, existe um único Deus, certo? Ele é o criador, ele é o condutor. O máximo que ele faz é atribuir poder para uma determinada pessoa falar em seu nome, né? Mas ele é o único. E o Império Romano era politeísta. Então, não só um imperador, mas os imperadores romanos cristãos, a partir daí, a partir do século IV, já depois de Cristo, eles criam uma instituição oficial do Império Romano, como se fosse uma instituição, um ministério aí do Império Romano, para divulgar o cristianismo, para converter o Império Romano em cristão. E essa instituição é a Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana, olha lá, romana, ela fica em Roma, que era a capital desse grande império, né? Então, a Igreja Católica, ela tem que converter
toda a população do Império Romano pagã. Se a gente pega o Império Romano, ele vai até lá na Inglaterra, né? Ele vai cristianizar. E aí, para cristianizar, a Igreja Católica precisa padronizar o discurso, né? Eu não estou dizendo que o Novo Testamento, né, a Bíblia que a gente usa, a Vulgata, né, que é a Bíblia já traduzida para o latim, que ela foi constituída aí. Mas houve uma separação aí daquilo que o cristianismo iria aceitar como verdadeiro e iria ensinar no império todo e daquilo que ele não consideraria. E a meu ver, isso é minha interpretação, essa separação, essa exclusão de discursos, porque existia um monte, ela foi necessária para conciliar o poder gigantesco do imperador com o poder gigantesco de Deus, certo? Então, se os imperadores romanos eram considerados divinizados, né? A partir do Otávio Augusto, ele punha busto dos imperadores e tudo mais. Mas ele não pode ser mais divinizado. Mas um imperador romano, ele não vai ter um poder abaixo de alguém. Portanto, cria-se o ritual e cria-se a regra e cria-se a consciência de que não. O imperador romano não é divino, mas ele é o representante de Deus na Terra. Então ele é único. E isso faz com que os cristãos aceitem o imperador. Embora tenha dado muita confusão, essa cristianização foi difícil, porque os rituais e os costumes pagãos, eles vão atravessar a Idade Média aí, e a igreja, como ela é a instituição para impor essa religiosidade, ela vai criar então seus tribunais, ela vai criar seus julgamentos e ela vai criar inclusive a sua violência implícita para poder cumprir determinações que eram do imperador. Então aí nós temos a primeira aí igreja oficial do cristianismo. Então o que a gente tem no Ocidente, depois da cisão com o judaísmo, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Todo o Ocidente foi cristão, foi romano, né? O Papa era aí o grande líder dessa igreja, tá? Quando o Império Romano se dissolveu, que ele entrou em crise, a Igreja Católica já era um órgão fortíssimo e passa a partir daí a exercer um governo aí religioso, uma imposição moral que vai atravessar e que vai marcar os costumes da sociedade medieval. A sociedade medieval é cristã, certo? Então, mesmo a formação de reinos de povos germânicos, pagãos, eles todos vão sendo convertidos ao cristianismo. Portanto, o cristianismo era a única religião. O que acontece é que no século VII, né, o poder da Igreja Católica era imenso, né, um poder espiritual imenso. Mas a partir do século VII, na Arábia, vai surgir uma outra religião monoteísta, que é o islamismo, religião muçulmana. Ela surge por meio de Maomé. O Maomé era de uma família muito rica e muito tradicional na Arábia, tá? São essas famílias patriarcais, tal. E ele era de um ramo pobre da família, portanto, desde muito cedo, criado pelo avô, ele sempre trabalhou e se engajou em caravana, era um homem extremamente inteligente, lia muito, muito culto, e ele viajou por muitas partes com o comércio. Tá? Quando, mais ou menos com 40 anos, ele se casou com a Khadija, né? Que era uma mulher muito rica, herdeira muito rica, tal. Ele acabou diminuindo as viagens e ele se pôs a observar o que era a Arábia. Ela era constituída por tribos
basicamente de comerciantes. Essas tribos, tanto tinha tribos que moravam em alguns centros urbanos, como por exemplo Meca, e outros que eram do deserto. O Maomé percebe o seguinte, que nas regiões onde ele esteve e que havia a religião monoteísta, que regiões são essas? Ele conheceu a religião dos judeus, né? A religião hebraica, e conheceu o cristianismo. E ele observava que a religião era uma religião monoteísta, esse Deus único, tanto o Deus único dos judeus quanto o Deus único dos cristãos, unificava o povo, era fácil você unificar. E ele começa a pensar na situação da Arábia, as brigas, as disputas. E em Meca, onde ele morava, havia então um templo, a Kaaba, que era um templo que é chamado de Pedra Negra, porque era um templo que tinha uma entrada e lá dentro tinha uma pedra que todos punham a mão, então ela foi ficando meio encardida, e que hoje nas mesquitas ele é coberto por uma seda negra, né? A gente pode ver aí nas imagens. E nessa Kaaba existiam representações de todos os deuses de todas as tribos. Então Meca era uma cidade muito rica, porque constantemente recebia essas caravanas de gente para prestar homenagem aos seus vários deuses. Mas isso também gerava disputa. Então o Maomé, né? Lógico que o Corão, que é o livro sagrado, né, do islamismo, narra que ele teve uma visão com um anjo, o anjo Gabriel, vejam, é um anjo do cristianismo, né? E que ele disse a Maomé que ele deveria fazer a unificação do povo árabe com um único Deus, que ele era escolhido por Deus, ele seria um profeta. E um detalhe, o Maomé seria o último profeta que Deus mandaria à terra em seu nome. Então, o que o Maomé faz? Ele passa a pregar essa religião de Deus único, não é? Só que ele gerou um descontentamento muito grande, inclusive na própria tribo dele, na própria família dele, principalmente dos mais ricos, que ganhavam muito dinheiro com essa peregrinação que se dava a Meca. Aí ele passa a ser perseguido, ele tem que fugir de Meca, ele vai para uma cidade que se chamava Iatrebe, que depois passou a se chamar Medina, a cidade do profeta, né? Então ele foge com a sua família, com os mais próximos, aqueles que ele já havia convertido. Ele tem muito dinheiro e em Medina ele cria um exército e cria também as regras. O Maomé nunca escreveu pessoalmente as regras do islamismo. O Corão foi escrito depois da morte dele. Então ele foge, por exemplo, para Medina em 622. 10 anos depois ele morre ainda jovem, né? E ele não havia escrito. Então o Corão foi uma coletânea daquilo que o Maomé fazia, do que o Maomé dizia, de como ele agia, do que ele falava lá com os seus generais e tudo mais. E essa ação do Maomé, ela é uma ação que repete, em termos de religião, muita coisa da Bíblia, muita coisa, e muita coisa do judaísmo. Porque o judaísmo tem a Torá, tem a Bíblia hebraica, né? Não só o Antigo Testamento, então o Talmud, não? Então o Maomé conhecia esses livros sagrados, né? Pelo menos de ouvir falar, e ele sempre se interessava em perguntar. E ele não é, eu acho que é um sincretismo. Há autores muito mais especializados que eu, inclusive, que acham que não é o islamismo não seria um sincretismo entre o judaísmo e o cristianismo, né? Que seria uma criação de uma religião baseada
nas necessidades de cultura daquele povo, que era um povo semita, né? Assim como os hebreus também são semitas, mas que viviam em áreas desérticas, que se dedicavam ao comércio, que tinham uma vida muito diferente da vida tanto dos judeus quanto dos cristãos aí, dos novos cristãos. Mas de todo jeito, é interessante observar que a criação do islamismo não despreza o cristianismo. Eu acho muito chato quando as pessoas colocam nas redes sociais críticas dizendo que os islâmicos são violentos. Não, eles não são. Tem islâmico violento? Sim, tem os radicalismos. Mas os cristãos também não mataram um monte de gente, inclusive criança nas cruzadas, né? Então a gente precisa medir, tá? O islamismo não é uma religião violenta, pelo menos na proposta, mas tem castigo também. Tá? Assim como a Bíblia tem, não tem, né? Tem juiz, tem castigo, você não vai porque você não obedeceu, não é? A própria Igreja Católica construiu mecanismos de vigilância e de punição, não é isso? E os próprios judeus, desde do Moisés, tá? Então, atribuir a violência somente aos islâmicos não é correto, é uma religião que vai surgir. E o que há por parte do Maomé, eu entendo, né, é um respeito tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo, porque ele não nega Cristo, mas os islâmicos não entendem Cristo como divino, e sim como um profeta, assim como o Maomé. Então, o Maomé seria o último profeta, ou seja, a última chance, oportunidade das pessoas conquistarem a sua imortalidade, não é? Que vai ser dada ao ser humano, para ele se converter e para ele abandonar aí o politeísmo. Então, ele se transformaria aí num povo de Deus, certo? Então, essa jihad que se fala que é a Guerra Santa, ela é prevista no islamismo, assim como as cruzadas foram chamadas de Guerra Santa pelo Papa. Era uma Guerra Santa de conquistar Jerusalém e tal. Mas a ideia da jihad é a ideia de voltar a Meca e conquistar Meca daqueles que não queriam se converter. Na verdade, é uma guerra, uma disputa de poder entre o Maomé e aqueles comerciantes ricos de Meca, que resistiam à ideia agora de uma nova religiosidade. Então, o Maomé retorna a Meca, ele consegue conquistar Meca com seu exército, com seus apoiadores, vai ter uma adesão absurda dos árabes, e ele cria então um reino árabe, que depois vai se espalhar rapidamente e vai se transformar num império. Tá? Então nós vamos ter aí a terceira grande religião monoteísta do mundo, que não nega. Então olha como que é tolo ficar brigando essa coisa de meu Deus, seu Deus. A primeira é o judaísmo, é dele que sai, né? Cristo era judeu, do judaísmo que sai todas as orientações do cristianismo, e é de uma junção ou de um aproveitamento dos ensinamentos do judaísmo e do cristianismo que se constitui islamismo. Lógico que elas têm divergências, mas elas têm divergências baseadas nas diferenças do próprio povo, né? De quem criou, de quem dizia as coisas, mas elas têm pontos em comum. Essas três grandes religiões monoteístas têm ponto em comum. Elas têm um Deus criador das coisas, um único Deus. Elas têm um livro sagrado que não é para você duvidar de nada que está escrito ali, que você tem que seguir aquilo como uma moral para sua vida, para sua vida em sociedade, para suas escolhas. E é um livro que lhe promete, que lhe garante um passado muito bom e lhe promete um futuro promissor. Ou seja, que para tirar as angústias
desde que você seja um crente, um fiel, que siga, né? Você não vai ter a angústia da finitude, você vai morrer, mas sua vida continua porque ela é eterna, né? Então, a sua vida é uma passagem. As três religiões têm isso, né? E elas têm rituais obrigatórios e elas têm punição, todas elas, certo? Porque há que haver aí todo pensamento que se torna uma regra de vida, ele tem punição, não é? Ele exclui coisas e para manter aquilo que ele exclui fora do limite aí da aceitação, ele pratica violência sim, certo? Mas não necessariamente você afirmar que aquele povo que cria aquele livro, aquelas regras, seja um povo violento, tá? Né? Bom, vamos lá, continuar. O que aconteceu então que a gente tinha três grandes religiões, né? O judaísmo, que por ser muito seletivo, ele é um grupo mais fechado. O cristianismo, que se esparrama pela região toda do Império Romano, e o islamismo, que a partir da Arábia começa aí a sua expansão, e a sua expansão sempre em direção ao Ocidente. Então vem lá o Império Árabe, o reino, né, herança aí do Maomé. O Maomé já tinha morrido, mas ele começa a se expandir. Então Síria, Palestina, Egito, norte da África, né, todo o norte da África, vai parar na Península Ibérica, sul da Itália, né? Então a gente vai ter aí o encontro dessas religiosidades, mas na verdade não é uma discussão religiosa. É luta pelo poder político, conquista de regiões ricas, né? Isso não tem nada a ver com religião, tá? Mas em alguns momentos onde essa disputa é muito forte, obviamente que a religião se torna um ponto de desagregação, de diversidade e até de justificativa para você matar o outro, certo? Nessa vinda dos muçulmanos, dos islâmicos para o Ocidente, então eles vão islamizando tudo, né? O que você tem, por exemplo, no norte da África, não é árabe, é africano, né? Mas o que aconteceu? Por que esse Império Árabe cresceu tão rápido e acabou por ser uma religião também de muita adesão? Os árabes tinham um sistema, que eu vou falar muito geral, que era o seguinte: quando eles conquistavam uma região que era católica, cristã, todo o norte da África era cristã, não tinha importância, você podia ser a religião que você quisesse, você podia continuar a sua vida, só que quem falava árabe pagava imposto mais barato, certo? E qual era o livro que você ia para aprender o árabe? O Corão, certo? E tem uma coisa no Corão que na Bíblia não tem, ou tem na Bíblia que no Corão não tem. O Corão, de todas as religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e o islamismo, a única que tem chefe, chefinho, chefão e que é organizada hierarquicamente é a Igreja Católica. Por que ela é assim? Porque ela foi criada à semelhança do Império Romano, chefão, chefe, chefinho, certo? Então o que acontecia? A pessoa queria falar árabe porque ela queria pagar imposto mais barato, né? Mas ela era católica. E ela então ia aprender e começava a ler o Corão. E o islamismo, a pessoa, o contato da pessoa com o divino não passa por uma instituição ou por um chefe, por um padre, por um bispo. Ele tem os espaços da meditação, que são as mesquitas, que são lugares maravilhosos e que acabavam facilitando o contato da pessoa com Deus, a concentração, só que não há intermediário. Existem aqueles estudiosos
que quem quiser aprender, as escolas islâmicas, tudo mais, né? Que você pode pedir conselho e tal. Mas é uma religião que a pessoa pode professar por si só. E ao aprender o árabe e ao ler o Corão, muitas pessoas se encantaram com a proposta e se convertem ao islamismo. Então nós temos aí muitos países que falam árabe, mas que não são árabes, né? Os libaneses lá, a República do Líbano não é árabe, os sírios não são árabes, mas falam árabe. O egípcio não é árabe, mas fala árabe, né? Então, dessa forma, a religiosidade islâmica, ela rapidamente, ela conseguiu muitos adeptos. E isso foi um choque para a Igreja Católica, que se torna cada vez mais rígida no sentido de tentar impedir esse crescimento. E no meio dessa ameaça toda, o que acontece? No século XI, a gente tinha o Império Bizantino, que a gente chama Império Romano. Quando o Império Romano caiu, ele estava dividido em duas partes, do Ocidente e do Oriente. Era a mesma coisa, só que tinham dois governantes. Quando caiu só a parte do Ocidente. A do Oriente continuou, a Grécia fazia parte, a Turquia, né? A própria Palestina, e eles ficaram sendo chamados de Império Bizantino. Governados, eram cristãos, faziam comércio, é um Império Romano. Inclusive preservou todo o direito romano, foi preservado lá no Oriente, né? Porque o Ocidente acabou entrando na Idade Média. Bom, um dos imperadores bizantinos no século XI, aconselhado por um patriarca lá, por um representante da igreja, resolveram romper com a Igreja Católica. Por quê? Porque 10% de tudo que se arrecadava, 10% de tudo que a pessoa ganhava, ou a região, ou o estado, ou o reino ganhava, era pago para a Igreja Católica, o dízimo. E o Império Bizantino era riquíssimo, centro, Constantinopla, centro do comércio mundial, onde passava a rota da seda e tal. E eles resolvem que eles não tinham mais uma proximidade. Roma ficava muito longe, o Papa ficava em Roma, e eles resolveram romper e criaram a Igreja Católica Ortodoxa. Então você tem uma cisão agora do cristianismo católico entre católico romano, católico ortodoxo, certo? E isso o Papa não vai aceitar. Por quê? Porque ele já era ameaçado ao sul pela influência aí dos islâmicos. E agora, no Oriente, ele perdia uma enormidade de fiéis e uma enormidade de dízimo, que eram do Império Bizantino. Isso é chamado de grande cisma ou cisma, né, separação, cisma do Oriente. E foi um dos motivos, aconteceu em 1054, esse cisma. Esse foi um dos motivos da convocação das chamadas cruzadas, que eles lá na época não chamavam de cruzada, a gente é que chama, eles chamavam de Guerra Santa. Então, qual era o objetivo da Guerra Santa? Reconquistar Jerusalém, que estava na mão dos turcos, e esses turcos eram muçulmanos. Isso era uma ofensa ao Papa, o lugar onde a religião nasceu, onde Cristo nasceu, os cristãos não tinham acesso, certo? Então vamos lá conquistar o direito de visitar a nossa terra, o nosso início, a nossa origem. E uma outra questão era reunificar as duas igrejas católicas, né? Acontece que essa cisão foi feita, o Papa excomungou o imperador bizantino, e o imperador bizantino acabou excomungando o Papa, porque ele que era o chefe da igreja ortodoxa, e acabou um rompimento definitivo, deu muita confusão, porque durante a Quarta Cruzada
os católicos romanos foram lá e saquearam Constantinopla, então esse rompimento acabou se transformando em definitivo. Então a gente tem judaísmo, cristianismo agora romano, cristianismo ortodoxo e o islamismo. E uma outra vertente também que a gente vai ter é o cristianismo cópita, né? Ele é originário do norte da África. Atualmente a Etiópia é o país de maior quantidade de cristãos cópita. O cristianismo cópita, ele busca recuperar o cristianismo primitivo, então desprezar um pouco o que foi sendo acrescido de rituais e tudo depois pela Igreja Católica e tentar fazer um cristianismo mais puro, mais próximo lá da época do nascimento de Cristo. Inclusive em Axum há uma igreja, Santa Maria, onde se afirma que a Arca da Aliança, que é a arca onde estão guardados as tábuas dos 10 mandamentos, se encontra lá. Por quê? Porque na época do rei Salomão, no reino de Israel, a rainha de Sabá foi visitá-lo, teve com ele um filho, né? E esse filho teria trazido, foi conhecer o pai depois de adulto, e ele teria trazido a Arca da Aliança, porque o reino de Israel estava em guerra e tudo mais, e ele teria guardado essa Arca da Aliança. Então a gente vai ter uma mistura dessas religiosidades e dessas, não há continuidade possível, assim, de que não há. Então o que a gente pode ver? No judaísmo a gente tem os judeus ortodoxos, que são aqueles que a gente vê mais, né, como que é? Inclusive tem um filme que eu vou ver se eu lembro agora até o final para falar, maravilhoso sobre essa questão do que é o judaísmo ortodoxo. Tem o judaísmo que é tradicional, que acha que não é tão rígido, mas que também não é para mexer muito nas escrituras, e tem os reformistas, que acha que o judaísmo tem que se abrir um pouco para que, né? Enfim. No cristianismo, nós temos alguns, só que eu tô falando assim, os mais conhecidos. Nós temos o cristianismo católico, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo cópita. No islamismo, nós temos, entre vários, nós temos 3 grupos, 2 maiores, que são os xiitas e os sunitas, e um grupo que na África é muito forte, que são os sufitas. Acho que vocês vão lembrar, se já viram aqueles homens que giram, eles são os islâmicos sufitas. Então, o que a gente vai percebendo é que defender a ferro e fogo a sua religião como única, o seu Deus como único, os seus rituais como único, é uma bobagem. Porque as próprias religiões, elas vão se atualizando, não no sentido dos livros sagrados, porque esses são dogmas, eles não podem ser mexidos. Porque a partir do momento que você questionar um dogma, um documento que deu base para a criação dessa religiosidade, aí você acaba destruindo a sua própria religião. Nossa Senhora, falamos muito, né? Então, não sei, acho que é uma discussão necessária, porque todo exagero, e o que me motivou a falar disso foi essa coisa de alguns protestantismos, que eu sei que tem os neopentecostais, tem os reformadores que criam, né, a reforma religiosa também no século XVI, que cria outros cristianismos, né, tão importantes, mas é uma bobagem até você fazer disputa política usando a religiosidade. Isso seria uma grande bobagem. Afinal, a religião serve para quê?
né? Para nos unir, para confortar, para nos tornar pessoas melhores. Mesmo aqueles que não têm uma escolha religiosa em si, mas que têm uma espiritualidade, entende que essa espiritualidade é o que a gente precisa para tornar o mundo um pouquinho melhor, né? Um beijo, meus queridos. Foi muito bom.